Uma boa noite, meus amados irmãos. Estamos aqui nessa noite de sábado, 8h30 da noite, para fazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Há muito tempo que eu não venho aqui estar com vocês, mas nessa tarde, eu tirando meu cochilo, meu descanso, veio uma palavra de Deus e a gente vendo televisão, eu tenho o YouTube aqui, eu estava assistindo uns negócios no YouTube, nesses podcasts da vida, e eu me impressionei muito com aquilo, uma coisa, muito impressionante mesmo. E depois eu dormi, depois me veio essa palavra, eu falei, não, eu tenho que passar essa mensagem. A mensagem de Deus, conforme eu sempre falo, esse canal meu aqui é um canal, ele é unicamente voltado para a evangelização, para a palavra de Deus, que está aí no YouTube, Miguel, Estudo Bíblico Oficial. Então, eu acordei, vi essa mensagem, tinha visto esse programa do podcast lá e vi e isso me atordoou muito. Eu resolvi passar essa mensagem para vocês. Hoje em dia, a gente vê muito hoje mensagens de igrejas aí, mensagens de salvação, mensagens que o povo gosta de ouvir, A gente vê muito de cura, de milagres, de sucesso, de tantas coisas, que a gente anseia. Mas, meus irmãos, hoje eu vim dar uma mensagem para vocês que fala sobre o pecado. O pecado. E é a mensagem que, se nós olharmos para o mundo, para as coisas que estão acontecendo em volta da gente, A gente que tem que vive debaixo da graça de Deus e que tem como, eu tenho hoje a minha principal causa é pregar o evangelho. Então hoje penso eu que é hora de nós pregarmos a mensagem da cruz, pregarmos a mensagem do arrependimento, pregarmos a mensagem, talvez seja a última mensagem, porque o mundo está tomando uma forma, está indo de um jeito que não tem como negar mais as profecias de Deus. Jesus está voltando, o mundo está completamente pervertido e Deus, tenho certeza, Deus está muito chateado. Eu acho que decisões que nós tomamos hoje no mundo, que suas criaturas tomam hoje no mundo, são decisões que a cada minuto tem alguém dando uma martelada em seus cravos em sua mão, na mão de Cristo. São decisões que são tomadas, que Deus vê lá de cima, são como se estivessem empunhando a espada novamente, a lança novamente na sua costela. Ou seja, nós estamos crucificando novamente Jesus. Por quê? Porque as pessoas que frequentam as igrejas, as igrejas não estão pregando a mensagem de acordo para nosso tempo, porque a mensagem, Deus que Jesus passou por esse mundo, a Bíblia tem mensagem para todas as épocas. Todas as épocas. E a época que nós vivemos, a mensagem ela tem que mudar de tom. A mensagem tem que ser uma mensagem conforme João Batista fez quando Jesus estava chegando ao mundo. A mensagem de arrependimento. Jesus estava chegando ao mundo, João Batista preparava o caminho dele e pregava uma mensagem de arrependimento. Jesus veio e prometeu voltar, e está voltando. Nós temos que voltar o quê? A nova mensagem de arrependimento. Porque tudo que Jesus fez aqui na terra, parece que nós nos esquecemos disso.
E hoje nós estamos vivendo num mundo semelhante a um mundo pecaminoso, a semelhante até pior. Nós estamos vivendo num mundo hoje semelhante a Sodoma, a Gomorra, semelhante ao mundo antediluviano, se não dizer pior. Porque pelo menos naquela época quem cometia tais erros, tais pecados, eles eram punidos até a morte, mas hoje também não. Hoje a lei protege, a lei hoje o que era exemplo de punição, a lei hoje a liberalidade está formada. A gente às vezes não pode nem comentar, mas a mensagem está aqui. Hoje eu fui tocado em falar isso, e o que eu vou falar não sou eu. Se alguém achar ruim, pegue a Bíblia, processem a Bíblia, rasguem a Bíblia, discutem com a Bíblia, mas eu vou só ler o que está na Bíblia. E a mensagem hoje fala sobre pecado. A palavra de Deus fala em Romanos 6, capítulo 23, versículo 23, diga assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Tem gente que acha que Jesus veio e ele aboliu a lei. Então, quer dizer, porque o pecado, o que é o pecado? É transgressão da lei. E tem as pessoas, muitas igrejas hoje falam que a lei foi abolida. A lei não foi abolida, ela foi cumprida por Jesus, mas ela não foi abolida. Pelo contrário, a lei é que nos mostra o pecado. Paulo, ele chega até a falar em Romanos, ele chega a falar em Romanos que a lei é santa e boa. Se nós formos em Romanos, nós estamos falando aqui no próprio Romanos 7, a partir do versículo 7, ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ou você está dizendo assim, a lei é pecado? De modo nenhum, porque se ela fosse pecado, como é que nós íamos conhecer o pecado se não houvesse a lei para nos dizer o que é certo e o que é errado? E aí ele continua: porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. O pecado é uma coisa tão sutil, que ele aproveitou a lei. Ele já existia antes da lei, porque nós nascemos do pecado, nós somos fruto do pecado. E nada pode tirar isso de nós, a não ser a graça de Deus. E nós nascemos, nós somos gerados do pecado. Primeiro o pai pecou e dali nós fomos gerados do pecado. Mas antes de ter a lei, nós já pecávamos. Mas quando veio o pecado, a lei ela abundou. Porque quando o pecado é tão depravante e tão oportunista, ele é do maligno. O pai do pecado é o inimigo de Deus. Quando a lei é lançada, ele aproveita a lei para ele se proliferar mais ainda. Porque o que a palavra de Deus fala, nós temos que ser movidos pelo Espírito e não pela carne. E o pecado, vendo a lei sendo estabelecida, ele controlou a nossa carne para nós termos prazer em pecar. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Por isso que Paulo, ele fala em Romanos sobre a lei. Ele fala, é pecado a lei? Não, a lei é santa santa e boa, e o mandamento é bom. Então, ela não foi abolida. Agora, meus irmãos, Deus nos trouxe a oportunidade de sermos regenerados através da graça de Deus.
A palavra graça literalmente é de graça, porque nós, se não fosse de graça, nós não teríamos salvação, porque nós não teríamos como pagar o perdão de Deus. Não tem dinheiro que nós poderíamos pagar o que Jesus fez por nós. A única coisa que nós temos que fazer é enfiarmos debaixo daquelas gotas de sangue que do corpo de Cristo desceu da cruz ali e nos banharmos com o sangue de Cristo para alcançar, para ganharmos essa graça. E através da graça nós sermos libertos. Porque só a graça pode nos libertar do pecado. Nós mesmos não conseguimos. Outro dia eu tive uma experiência incrível. Eu tinha acabado uma noite, eu estava aqui sozinho na minha casa, eu quis fazer um mexido. Eu peguei uma panela, fiz um mexidinho, aí depois eu fui lavar, eu tinha botado azeite, ficou aquela gordura, e gente, eu passava essa esponja de tipo bombril, e passei detergente, passava, olhava, passava a mão, enxaguava, estava gordurosa, eu não conseguia limpar. Isso é mais ou menos isso o pecado. O pecado você tenta, com as nossas forças, a gente não consegue nos libertar do pecado. Por isso que Jesus ele veio. Por isso que a graça veio. A graça é Jesus. Mas, infelizmente, o ser humano parece que ele não está dando mais a atenção devida ao sagrado. E o diabo, de contrapartida, ele aproveita para fazer uma confusão no mundo religioso. Hoje são tantas religiões que a verdade... Eu já ouvi até dizer, alguns artistas, um artista dizer e pessoas dizer que a Bíblia precisa ser revista, atualizada, porque ela está ultrapassada. Oh, misericórdia, meu Deus. Misericórdia. E a gente está vendo aí as coisas tomando uma proporção que eu, francamente, eu tô com medo. Não medo por mim, que eu já sei a quem eu pertenço, eu já sei a decisão que eu tomei. E conheço muitos que tomaram. Mas a gente, com toda a nossa loucura por Deus, porque a palavra de Deus fala que nós somos loucuras, né, aos olhos daqueles que não creem em Deus. Mas eu fico assim, pensando quantas pessoas que não vão conhecer a salvação. E não vão, porque é isso que a Bíblia diz. Igreja que não prega isso, ela está mentindo, está ocultando a verdade. Jesus ele falou, tem a porta larga e tem a porta estreita, venha pela porta estreita. A porta estreita talvez seja o caminho que eu estou traçando hoje, que muitos traçam. Eu já tive na porta larga, mas Deus, pela sua misericórdia, por mim, me mostrou que eu estava no caminho errado. E a porta estreita é muito difícil, a gente quer andar na porta larga, e a porta larga é o caminho da perdição. Tudo nesse mundo tem um sacrifício, mas sacrifício maior fez Jesus por nós. E a porta estreita não é uma porta, não é que ela seja ruim, é que você tem que andar em novidade de vida, você tem que mudar seus conceitos, você tem que mudar os seus gostos, você tem que mudar muita coisa, abdicar de muita coisa, se importar agora com o que está por vir, porque está próximo. Quanto mais conhecimento a gente tem da Bíblia, mais a gente sabe que próximo está a volta de Jesus. E com a volta de Jesus, os acontecimentos previstos vão acontecer. Há um julgamento. E eu vou falar francamente, o mundo hoje, se Jesus voltasse hoje, o mundo na sua totalidade, eu acho que nem 10% passaria da população brasileira, do mundial. Nem 10%. Tamanho é o pecado. Tamanho o diabo arrumou um jeito de enganar tão bem. Ele é tão sutil que as pessoas elas andam em pecado achando que estão fazendo a coisa certa.
por exemplo, essa questão de liberdade religiosa, eles entendem isso de uma maneira completamente equivocada. Como diz, você pode ter a sua religião, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não existe liberdade religiosa. Jesus vai vir buscar a sua igreja, é o que ele disse. E quando ele vem buscar a sua igreja, não quer dizer que é a igreja A, B ou C, não. Não existe a igreja certa para Deus. A igreja que Deus vem buscar são os filhos seus, que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, que nós somos a igreja de Cristo. Nós temos um templo aonde nós congregamos, temos. Ali é uma congregação, é um lugar de reunirmos, mas a igreja somos nós, individual. Eu sou a igreja de Deus, você é a igreja de Deus. Então Deus vai vir buscar a sua igreja, quer dizer que vai pegar uma pessoas aqui, pessoas ali, pessoas, e vai juntar e vai levar a sua igreja. A igreja de Deus são aqueles que aceitaram Jesus como seu único Salvador. E eu estou vendo que ele vai vir buscar a sua igreja e poucos vão passar. Ah, Miguel, você tá te dizendo que você vai passar porque você é santo. Não, eu não sou santo, eu sou pecador. Eu sou pecador, mas eu estou perseverando na fé. É diferente, porque lá em Coríntios, Paulo ele diz o seguinte, que quando Jesus vier nas nuvens com as trombetas, e as trombetas que Paulo fala em Coríntios, é a mesma sétima, a última trombeta de Apocalipse, que será a última trombeta quando Jesus voltar. Que quando Jesus voltar, chegar no céu, para buscar os que estiverem aqui na terra, que já estão aprovados, aqueles que estão com corrupto, ainda são corruptos, estão com pecado, vão ser limpos ali, regenerados ali na hora e levados ao céu. Aí você pode falar assim, então todos vão ser salvos. Não. É como ele disse, não há um justo sequer, mas há os que perseveraram. Então aquele que Jesus viu, que caíram, que por algum momento na vida cristã deles, eles caíram, ou que eles foram pecadores, de algum momento eles traçaram outro caminho, vieram para a porta estreita e que perseveraram na fé, ainda que caíssem, esses vão ser revestidos, porque no céu não pode entrar impureza, e vão ser revestidos o corrupto será revestido da incorruptibilidade naquele momento. Mas tem uns que não vão ser revestidos. Por quê? Porque eles não fizeram a parte deles. Eles viveram no oba-oba, eles não se preocuparam em perseverar, em largar o mau caminho, em largar as bebedeiras, em largar os danos que eles faziam à própria saúde, em largar o adultério, em largar os vícios, em largar o latrocínio, em largar os roubos, o homicídio. Eles não se preocuparam, a avareza, a mentira, uma série de coisas que a Bíblia nos explica o que é o pecado. Porque uma coisa é você relaxar completamente, outra coisa é você lutar contra aquilo. E Deus, ele olha isso, porque ele sabe que o pecado, nós não temos força como pecado. A única força que nós temos é a graça de Deus. Isso me preocupa muito, porque hoje o povo ele já está assim, aceitando o mundo do jeito que ele está, porque uma mídia que nós temos completamente pecaminosa. O diabo, ele já deu um jeito de tomar posse da mídia. E a mídia hoje, ela nos mostra que tudo é normal. Tudo normal. Inclusive os pecados que Deus mais reprova. São os pecados que a mídia tem aí tratado com certa, assim, uma certa liberalidade, né? Temos que aceitar, nada contra. A pessoa quer pecar, pode pecar, mas ela tem que saber que ela está fazendo uma coisa que vai lhe custar a salvação. E Paulo diz isso. Se nós temos que estudar a Bíblia, meus irmãos, e ver, a gente tem que sentir como é que Deus trata o pecado, o repúdio que Deus tem no pecado. Para vocês terem ideia, Isaías 64,
Isaías 64, olha o que ele fala, o que nós somos nesse mundo. Isaías 64, ele diz assim, deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Isaías 64, versículo 6. Olha só. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Você sabe o que significa trapo de imundícia? No Velho Testamento, trapo de imundícia era o seguinte: a mulher quando ficava menstruada, ela era tida como imunda, ela estava imunda, ela estava impura. E o que era trapo de imundícia? Na época elas usavam panos, trapos de panos surrados, lavavam e botavam ali para cobrir a menstruação dela, como se fosse um absorvente hoje. E depois elas trocavam, jogavam aquilo fora. Olha como é que Deus nos compara. O que o nosso pecado fala com nós? Nós somos comparados a isso. Trapo de imundícia é isso. Em Romanos, Deus, Paulo, ele trata o pecado de uma forma tão maligna que ele fala uma coisa que a gente fica assim, eu fico horrorizado, porque não é Deus. Deus, ele permite, ele dá o livre-arbítrio pra gente. Mas olha o que ele fala em Romanos 1, capítulo 1. Vejam bem, vocês tiram suas conclusões aí. Capítulo 1, a partir do versículo 23. Ele fala assim, olha bem. E mudaram a glória, Romanos 1, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E aí ele continua no capítulo 24, do versículo 1 de Romanos. Pelo que também Deus os entregou, e está falando dos homens, que os homens, eles começaram a guardar a imagem, a glória de Deus incorruptível por semelhança a quadrúpedes, idolatria, sendo idólatras, quadrúpedes, animais, idolatrando essas coisas. E aí no 24 ele fala, pelo que também Deus, vendo a humanidade caminhando por esse lado, pelo pecado, né? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo. Deus liberou. Vocês querem? Façam. E aí no versículo 25 ele fala, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí vem no versículo 26 do capítulo 1, continua, pelo que Deus os abandonou. Olha só, gente, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, e inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Olha que coisa devastadora. Deus permitiu. E é o que nós vemos hoje aí. Deus permitiu. Porque Deus, ele deu livre-arbítrio pra gente. Deus permitiu isso acontecer ao homem. Permitiu. O homem quer pecar,
O homem está deixando se levar, que a palavra de Deus fala que nós temos que fugir da carnalidade, viver uma vida em espírito, está lá em Gálatas. Mas o homem prefere viver na carne, porque a carne ela perde o que é, infelizmente, o que é doce. É igual fala, no início é doce na boca, mas depois ele é amargo quando bate no estômago. Então aqui fala, olha só, Deus ele entrega os homens, ele permite aos homens a cometerem, a se inflamarem em tal atos, que hoje a mídia bate palma. É normal. Mas só que lá em Gálatas, lá fala que tais pessoas que esse tipo de coisa comete, fala claramente em Gálatas, não herdarão o reino de Deus. E aí vem depois uma figurazinha da mídia aí que fala isso. Ah, a Bíblia tem que ser mudada algumas coisas. A Bíblia está ultrapassada. É mais fácil mudar o que está na Bíblia do que mudar o que está no seu coração. Em nossos corações, dizemos assim. Essa mensagem que tem que ser dita. Irmãos, a gente está vivendo tempos muito difíceis. E eu falo isso de uma maneira, porque eu não me envergonho. É o que está lá em Romanos 1, 16, 17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque a graça... Eu sou chamado, quiser me chamar de louco, ao Miguel pirou. Pirei não. Eu era doido, agora eu estou lúcido. Igual a mim, tem muitos aí que eram malucos e agora está lúcido. Louco é quem vê o mundo, os acontecimentos ao nosso redor aí no mundo, acontecendo, esse aquecimento global, essas enchentes acontecendo, e lê a Bíblia e vê lá Mateus 24, você vê que tudo que está acontecendo está batendo com o que foi escrito em Mateus 24 pelo próprio Jesus, e você achar que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso aqui é loucura. Ontem eu estava assistindo na televisão um conselho reunido lá sobre o aquecimento global, e eles estão apavorados. Na Inglaterra, se não me engano, foi na Inglaterra, apavorados. O tamanho aquecimento global que o mundo teve aqui nos últimos 2 anos agora, coisa que era prevista para 30 anos na frente, eles estão apavorados. Então, e isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Então eu sou louco? Não. E isso está na Bíblia, conforme está na Bíblia também, que Jesus iria voltar quando esse caos viesse ao mundo. E quando esse caos viesse no mundo, e a Bíblia está escrito que o justo viveria pela fé. Porque nós vamos ver isso tudo acontecer, mas o justo viveria pela fé. Mas o ímpio, aquele que vamos dizer assim, agnóstico, que não quer, os ateus que não crerem, ou aqueles que creem, mas querem crer da maneira deles, eles vão entrar no perrengue. E aí muitos deles vão lembrar, por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 5 ao capítulo 7, ao capítulo 11, fala da abertura dos 7 selos e as 7 trombetas, e depois ele fala dos 3 ais, são os ais da vida. A quinta, a sexta e a 7ª trombeta são os últimos 3 ais, nós estamos na 7ª trombeta para tocar. E quando ela tocar é quando Jesus voltar. E quando ele voltar é que tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. O justo vai ter que viver pela fé. E vai ser o ai, porque os 3 ais? Porque vai ser muita tribulação na terra. Já está começando com esse calor infernal. Olha o que aconteceu no sul do nosso país. Olha o que está acontecendo lá na Europa. E as pessoas estão achando que isso aí é coisa da natureza. Não.
Isso aí foi nós que causamos, porque escrito estava que nós causaríamos, porque isso é fruto do pecado. Porque Deus, quando Ele entregou a terra para o homem, Ele falou que nós teríamos que cuidar da terra. Nós já começamos a pecar aí, nós não cuidamos da terra, nós não cuidamos nem do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Porque se nós cuidássemos do corpo, nós não botaríamos nosso corpo nas mazelas desse mundo. Nós não fazia mal o que a gente faz para o nosso corpo neste mundo. Nós dormiríamos cedo, nós não beberíamos, em consequência disso, nós não teria tantos cânceres nesse mundo, nós não ia nos prostituir nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, mexer com o sagrado. Se nós fazemos isso com o nosso corpo, e você acha que isso que na terra não foi nós que fazemos, não? Foram nós. Fomos nós que fizemos isso com a terra. E toda ação tem uma reação. Mas a boa notícia é o que está escrito em Efésios. A boa notícia é que está escrito em Efésios, capítulo 2. Está escrito lá assim, ó. Efésios, capítulo 2. Vamos ver aqui, ó. A boa notícia é essa, que nós ainda temos isso. Efésios, capítulo 2. Fala assim, ó, versículo 8 e 9. Efésios, capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, porque por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É que eu falei, não adianta você tentar se limpar, não adianta você querer lutar contra o pecado, se você não aceitar primeiramente a graça. O pecado, ele é inimigo da graça, que é Jesus. Só tem uma forma de você vencer o pecado, é aceitando a graça, verdadeiramente. E a graça ainda está disponível para nós. Porque a Bíblia fala que quando estiver próximo da volta de Jesus, e que não vai demorar, a porta da graça vai se fechar como se fechou a porta da arca na época do dilúvio. Quem quer entrar não vai poder mais entrar. Porque quando Jesus apontar no céu, todos vão, a palavra diz que todos os olhos o verão. E aí aqueles que ouviram a mensagem da cruz e não creram, naquela hora vai falar, meu Deus, eu ouvi isso a vida inteira e não aceitei, agora eu vou aceitar. Mas aí Jesus já não vai, porque ele está em pessoa, ele está vendo. Aí você vai ficar igual Tomé, você viu porque, você está crendo porque viu. Então a porta da graça já fechou quando Jesus voltar. Por enquanto, o que nós estamos vendo é só os acontecimentos que antecederão a volta de Jesus, que está escrito em Mateus 24. Se você ler Mateus 24 e olhar para esse mundo aí, você vai ver que está próximo. Então ainda temos a porta da graça aberta, mas a porta da graça está prestes a se fechar, meus irmãos. Essa é uma mensagem que eu trago para vocês hoje. E qualquer mensagem que eu trouxer vai ser uma mensagem desse tipo, porque Deus me mostrou, me fez entender que não há mais tempo de ficar pregando boas novas. Não há. Boas novas a gente tinha que ter pregado, foi pregado antes de Jesus. Boas novas foi pregado por Isaías, né, que pregou o capítulo 56 de Isaías, todinho, como é que Jesus vinha, o Messias ia vir. São boas novas. Boas novas foi o que Jesus pregou, dizendo, né, que ele veio, que ele era o Filho do Homem, que ele era o Salvador, que ele veio nos trazer a salvação. Isso é boas novas. Agora nós estamos na época de Apocalipse, nós estamos na época final, nós estamos na época do cumprimento das profecias, nós estamos na época do cumprimento daquilo que Jesus prometeu, a volta dele. E a volta de Jesus vai ser algo maravilhoso para aqueles que creem, que creram nele, para aqueles que buscaram a santidade, porque ele disse, seja santo, porque eu sou santo.
Buscar a santidade não é falar que você não tem pecado. Buscar a santidade é se separar para Deus. Levar Deus a sério. Não é difícil. Meu Deus, não é difícil. É tão gostoso você saber que você deixou alguma coisa errada que você fazia para trás. Eu me maravilho com isso. Não me orgulho. Não me orgulho. Eu sou sincero, não me orgulho, mas eu me maravilho. Eu glorifico a Deus por isso. E eu estou aqui por quê? Porque o que me alcançou mudou tanto a minha vida que abundou em mim o amor. Eu quero passar isso para as outras pessoas. Eu não quero entrar sozinho. Eu quero entrar, eu sei que vai entrar muita gente lá, mas eu quero que entrar com pessoas que eu conheço, com amigos, com irmãos. Não quero sentir falta de ninguém. E mais uma vez eu vou dizer, a vida em Cristo Jesus, o que muitos acham que é loucura, não é loucura não, é a maior lucidez que existe. Tem muita gente em religiões, eles confundem religiosidade com santidade. A religião mata. A letra, a Bíblia, a palavra, a letra por si só, ela não salva. A letra, o que está aqui na Bíblia, só salva se você entendê-la, se você aceitá-la e vivenciá-la. E você sai da religiosidade, abandona a religiosidade mata. A religiosidade, ela é cheia de trapaças. O que salva é a graça de Deus. Que vocês possam ter uma boa noite e fiquem todos com Deus em Cristo Jesus. Amém.